aqui, eu acredito que todos nós sejamos professores, eu sou professora, e eu acredito nisso, né, eu acredito que a gente precisa repensar qual é o nosso papel, né, a gente precisa pensar qual o significado a educação tem para a gente, professor, né, e é lógico que como é que uma criança, como é que um adolescente vai se sentir motivado numa sala de aula, onde o profissional que é o adulto, que está ali, né, como a Luzivete falou, para mediar esse processo, está desmotivado, está amargurado, está entristecido, né. E como a gente encontra professores amargurados, e eu não estou aqui julgando o colega que está amargurado não, pelo contrário, né, a preocupação é exatamente com isso, porque essa amargura, uma hora, faz com que ele adoeça. Essa amargura afasta a criança e o adolescente da escola, essa amargura contribui para que ela tenha uma sala de aula cada vez mais indisciplinada, porque é uma sala de aula desconecta, né, é uma sala de aula onde ninguém está querendo estar. E se ninguém está querendo estar, se ninguém se sente pertencente, né, que caminho essa sala de aula vai levar? Se não a um adoecimento, né, é como se uma água parada, porque uma sala de aula precisa ter vida, uma sala de aula as coisas precisam acontecer, uma sala de aula as coisas precisam pulsar, né, e a gente sabe o quanto que é cansativo estar numa sala de aula. Por mais que você tenha alunos colaborativos, por mais que a sua sala de aula seja bacana, por mais que você goste de estar lá, a gente sabe que é cansativo, porque a gente fica em pé, porque a gente tem 30 pessoas dentro de uma sala de aula, às vezes a gente tem 40 pessoas dentro de uma sala de aula, a gente está falando de pessoas que não estão com o cérebro formado, a gente está falando de pessoas que não são adultos em miniatura, que são crianças, que são adolescentes, que estão em processo de aprendizagem, que vão errar sim, que vão muitas vezes brigar sim, né, que estão aprendendo ainda a conhecer as suas emoções e o seu corpo. Então, por mais que o professor já venha trabalhando todas as questões dentro da sala de aula, a sala de aula não é um computador que você senta, toma o seu cafezinho, aí você quer ir no banheiro, você vai, né? Você bebe água, conversa com as pessoas na hora que o seu telefone toca, e depois você volta para o computador. Não é assim, né? A gente muitas vezes precisa segurar para ir no banheiro porque você fica com receio de deixá-los sozinhos, porque você já teve alguma confusão, já teve uma briga, é muita criança. Então a gente, né, não tem, muitas vezes as escolas não têm o apoio. Então, uma sala de aula, ela é uma dinâmica que naturalmente desgasta você ficar o dia inteiro dentro de uma sala de aula, quando tudo está bem. Quando as coisas não estão, quando o professor não se sente conectado com isso, quando o professor não se sente motivado, e quando o professor tem uma sala de aula onde os alunos não estão motivados, não estão envolvidos, que aquilo ali não faz sentido para eles, aí você tem uma sala de aula que vai, com certeza, adoecer a todos, porque ninguém ali está motivado. Então é muito importante a gente olhar também para a gente, né, e a gente buscar a nossa motivação. Me entristece um professor falar que vai sair da sala de aula, porque ele não está conseguindo trabalhar mais com os estudantes, com os adolescentes, porque ele não está vendo mais uma saída nisso. E a saída tem, gente. A saída tem, existem saídas e existem abordagens, porque existe sim uma saída, existe sim abordagens que a gente traz para a sala de aula e que nos ajuda, que nos fortalece, que nos empodera do nosso trabalho, do nosso exercício, que infelizmente só a pedagogia, só o currículo da faculdade de pedagogia ou da licenciatura não nos oferece, né. Então, por isso a gente precisa trazer também para esses diálogos, a gente também precisa trazer essas discussões, né. Propor essas conversas nos conselhos de classe da escola, né, nos COCs, conversar sobre isso com a direção, com a gestão, né. O que está acontecendo na nossa escola? Por que está tendo tanta briga? Por que está tendo tanta violência? Né? Por que os professores estão faltando tanto? Porque estão sempre de licença, porque estão adoecendo, né? E essa conversa precisa acontecer, e precisa ser cobrada isso da gestão da escola e das secretarias, porque se a gente não tomar essa postura da gente cobrar, muitas vezes isso não vai acontecer. E, assim, e quem está adoecendo somos nós. Então, quando a gente precisa olhar sim para a nossa motivação, para a gente poder falar da motivação do nosso aluno.
Por isso a gente precisa cuidar do nosso estado emocional. Por isso eu falo para os professores, a gente precisa fazer meditação, ou a gente precisa fazer oração, ou a gente precisa fazer caminhada, ou você precisa fazer yoga, ou você faça o que te faz bem, né? Busque se conectar com aquilo que faz sentido para você, né? Então, se você é uma pessoa que tem uma fé, se conecte com a força da sua fé, se conecte com o sagrado, da forma que para você faz mais sentido você se conectar. Mas se conecte com alguma coisa, porque isso é importante para você. Isso aqui está toda hora caindo, gente. Eu só preciso do microfone para o pessoal do Instagram. Então, isso precisa fazer sentido para você, né? Então, quando você tem isso tudo, quando você tem isso no seu corpo, quando você leva isso para sua escola, quando você está com esse olhar aberto, quando você está com essa escutativa, quando você traz, né, o que os seus estudantes estão propondo para a sua sala de aula, quando você elabora estratégias pedagógicas que façam sentido para eles, você está diretamente lidando com a motivação deles, porque você está lidando com o emocional deles, né? A sala de aula precisa fazer sentido para os seus estudantes e para você, né? E aí é a tua sala de aula, gente. A gente não pode ficar o tempo inteiro pensando: "Ah, mais a secretaria, ah, mais a prefeitura, ah, mais a minha direção, ah, mais a minha coordenação", porque se a gente começar a pensar nisso, aí a gente muitas vezes deixa de caminhar. Então, assim, essas questões existem, é lógico que existem, existem na minha escola é uma escola de rede pública do Rio de Janeiro, numa área de conflito. Então, assim, ela está longe de ser, né, ela não é uma escola modelo, assim, porque no Rio de Janeiro tem as escolas modelos, que tem uma estrutura diferenciada, que tem um olhar diferenciado. Escola não é, minha escola é uma escola comum, que tem problemas, que tem coisas bacanas, que tem, sabe, gente muito legal, que tem gente também que não é tão legal assim, mas as coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo com que as coisas aconteçam.